Olá, paz do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à nossa aula, vamos adentrar a 13ª aula e vamos falar sobre o que não devemos fazer, o que não devemos dizer, o que não devemos mostrar. Pois bem, primeiro, falar de religião. Numa abordagem, você não deve falar de religião. O seu objetivo não é falar de religião. O seu objetivo, o seu propósito dentro do evangelismo é falar de Jesus. É levar a salvação, o conhecimento da salvação às pessoas. Para que as pessoas venham entender e compreender e aceitar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos lá? Primeiro, não falar de religião. Dizer coisas que não condiz com o objetivo. De forma alguma. Você tem que falar sobre o seu objetivo naquela visita, naquela abordagem. E não perder tempo falando de vida dos outros, ou falando de política, ou falando de futebol, ou falando de qualquer coisa que seja, que não esteja relacionado a Jesus Cristo. Pois bem, divulgar endereço ou contato telefônico de forma alguma. Você deve convidar a pessoa para ir à igreja, fazer uma visita e dizer o endereço, o local do culto. Mas passar seus dados pessoais, não. Você não conhece a pessoa para passar o seu telefone ou para falar aonde você mora. Criticar a situação da pessoa, não. A não ser que ela lhe conceda uma permissão. A não ser que ela lhe dê permissão para isso, né? Você não deve falar da situação, como é que a pessoa se encontra, criticar a pessoa. Não. A não ser que depois de determinado momento de diálogo, você adentrou a certa área da vida dela, a qual ela acabou lhe dando permissão para você fazer algumas críticas, que essa pessoa venha reconhecer o estado em que ela se encontra, para poder tomar uma decisão por Jesus Cristo. O vestuário inadequado para a situação. Pois bem, você vai sair para o evangelismo. Qual é a roupa que você deve estar vestido? Tem uma roupa adequada. Você não vai sair por aí falando de Jesus, de camiseta regata, ou for mulher, uma roupinha mostrando a barriga, saia curta, uma roupa muito colada, enfim, você deve estar adequado. O nosso estereótipo fala e fala muito mais do que as nossas palavras. Nós temos que estar adequado como cristãos, como servos do Senhor. E também não devemos ter dupla personalidade, ânimo duplo, palavra dobre, quer dizer, o que você é dentro da igreja, você deve ser dentro da sua casa e principalmente na rua. A palavra do Senhor nos diz que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Muitas pessoas estão nos observando e muitas das vezes nós nem percebemos. Até o nosso caminhar é perceptível, é observado. O nosso posicionamento. Então, as nossas vestes falam muito quem nós somos. Ah, mas não adianta estar com saiona, estar de vestidão. Não, isso não quer dizer nada. O que importa é que as suas vestes condiz, né, com o que esteja em conexão, que esteja ligado, esteja relacionado com o que você é, com o que você confessa ser. As suas vestes, o seu estereótipo deve condizer com o caminho que você segue. Exemplo, uma prostituta. Uma prostituta, ela sai à noite para se prostituir. Quais são as vestes que ela usa? Uma roupa adequada para aquela ocasião. Praticamente pelada, com seu corpo à mostra. E essa pessoa que sai para essa ocasião? Aí no exemplo da prostituta. Durante o dia, como é que ela se veste? Sem pudor também, porque ela não tem vergonha.
Então, as vestes dela diz quem ela é de verdade. E o Espírito de Deus, ele não nos deixa enganado. Por mais que as pessoas tentem se disfarçar usando roupas compostas para esconder algo que está oculto, sempre essa pessoa vai dar um vacilo em palavras, em atitudes, em comportamentos. Ela vai acabar se entregando de alguma forma e o Espírito Santo vai mostrar. Para quem anda ligado com ele, ele mostra. Então, Deus não deixa seu servo ficar enganado. Então, nós temos que ser verdadeiramente quem somos. Na presença ou na ausência da pessoa. Que essas pessoas venham dizer a mesma coisa na sua presença e na sua ausência. As nossas vestes falam muito mais em porcentagem quem somos e quem nós seguimos do que as nossas palavras quando fala quem somos e quem nós seguimos. Amém? Excesso de contato físico? Não. O evangelista, o missionário, ele não tem que estar conversando, abraçando, pegando na pessoa que está sendo evangelizada. Não. Temos que manter nossa postura. Falar olhando para outro lugar? Não. Nós temos que olhar nos olhos da pessoa. Sim, transmitir firmeza. Transmitir confiança. Essa pessoa, quando olhar para nós, ela tem que entender e sentir firmeza nas nossas palavras. E o nosso olhar fala muito quando estamos falando sobre alguma coisa. Então, adquirimos credibilidade por parte da pessoa. Então, temos que falar olhando nos olhos. Aí, se você vai falar de Jesus olhando para as paredes, olhando para o teto, olhando para o céu, olhando para o lado, não, a pessoa está na sua frente. Você tem que olhar para a pessoa que está na sua frente, olhar diretamente nos olhos dela, porque os seus olhos vão falar. E tem muitas pessoas que nos observam, que nos analisam quando nós falamos. Não prometer nada que esteja fora do seu alcance. Não. Não saia por aí falando coisas, prometendo coisas que você não tem poder para cumprir. Fala aquilo que você pode cumprir. Não prometa o que não está no seu alcance, de forma alguma. Jesus cura, cura. Jesus opera milagre, milagre. Mas tudo é conforme a fé de quem está falando. Existe o dom da fé, que é uma coisa. E existe o dom de profetizar, que é outra coisa. E existe a gente profetizar, segundo a nossa fé, a gente falar do que Jesus faz, porque nós somos testemunha disso. Agora, profetizar ou prometer algo que você não tem poder para fazer, não prometa. Não fala, não prometa aquilo que você não tem condições de fazer, de cumprir, amém? Não repetir as mesmas coisas. Quando você fica repetindo as mesmas palavras, a pessoa vai compreender que você não tem profundidade no assunto, que você não domina o assunto, que você não conhece muito bem sobre o que você está falando. É por isso que nós temos que manejar bem a palavra. Não devemos ser uma pessoa superficial, temos que ter profundidade. Temos que conhecer Jesus, temos que conhecer a história de Jesus, temos que conhecer a palavra, temos que conhecer os evangelhos, temos que ter conhecimento da Bíblia. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esquecer o que foi dito. Quer dizer, saber qual foi o assunto que o levou à igreja. Quando você está falando de Jesus para alguém, numa abordagem, numa visita, muitas das vezes contamos um pouquinho do nosso testemunho. Nós não devemos esquecer do nosso testemunho. O que foi que me trouxe à casa do Senhor? O que me trouxe à presença do Senhor? Amém? Não esqueça o que foi dito, que você ministrou. Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Essa foi a nossa 13ª aula. Fique na paz do Senhor. Amém? Até a próxima aula.